Oi, gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse tipo de bojo que eu acho muito bonito. E para isso nós vamos utilizar uma linha rainha. Eu vou, com esse bojo, depois vou fazer um top. Por isso eu vou reaproveitar umas sobras de linha em canto. E para estar fazendo esse bojo, irei utilizar a agulha 2 milímetros e uma tesoura. Eu fiz o tamanho baseado nessas medidas aqui, mas existem diversas medidas que você pode encontrar na internet. Eu fiz com base no tamanho P, onde temos uma altura média de 13 a 14 centímetros e uma largura de 14 a 15 centímetros. Aqui, eu já fiz a parte direita, ele ficou aqui com 15 centímetros de largura e de altura ficou um pouco menor do que a tabela que eu mostrei, ficou com aproximadamente 12 centímetros e meio. Se for fazer um tamanho um pouco PP, entre PP e P, reduza 1 centímetro dessa medida. Esse bojo é dividido em duas partes, um quadrado inicial que ficou em torno de 10 centímetros, 0,3 milímetros aproximadamente, e uma segunda parte que ficou com aproximadamente 4 centímetros e meio, quase 5 centímetros. Tá bem barulhento aqui, já tentei gravar várias vezes, então desculpem o barulho. Como você pode ver, há uma diferença de 2 centímetros entre um tamanho e outro. Então, se você quiser fazer um tamanho maior, você acrescenta 2 centímetros, onde, como ele é feito em duas partes, é melhor que você divida esse aumento de 2 centímetros com 1 centímetro na parte retangular e mais 1 centímetro nessa parte de contorno. Então, para iniciar o trabalho, você vai dar uma laçada e fazer uma correntinha, apertar bem. Em seguida, vou fazer um total de 26 correntinhas. Pronto, feito 26 correntinhas, você vai fazer uma correntinha para dar altura de um ponto baixo. Eu vou fazer todo o meu trabalho com ponto baixos. Em seguida, vou fazer ponto baixo em cada correntinha de base. Com a primeira, vai totalizar 26 pontos baixos.
pronto, totalizando 26 pontos baixos. Agora eu vou virar o trabalho. Tem gente que faz uma correntinha para virar, eu particularmente prefiro só virar o trabalho mesmo e já fazer o ponto direto. Aí insiro a linha, a agulha aqui nesse primeiro espaço, primeiro ponto, faço ponto baixo e vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo por todo o trabalho, totalizando novamente 26 pontos baixos. Pronto, feito os 26 pontos baixos, vou virar novamente, fazer ponto sobre ponto. Fiz pontos sobre pontos, sem aumento e sem diminuição. Por um total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Por um total de 24 carreiras. Que é essa parte inicial do trabalho. Aí agora você tem que reparar qual é o avesso do trabalho, porque a primeira peça que eu fiz é o lado direito. Eu simplesmente fiz a peça e coloquei ela para o lado certo ser com o par certinho das carreiras. Se você reparar, se você virar ao contrário, ela sobra uma carreira numa ponta e uma carreira na outra, não fica o par certinho como esse outro lado que eu tô usando como lado certo. Tô usando esse lado que aparece a carreira sozinha como lado avesso. Não sei se deu para vocês entenderem, mas então não dá para você simplesmente seguir o trabalho como eu segui no primeiro, que era o lado direito. Esse que eu tô fazendo agora é o lado esquerdo. Então, se for o lado direito, você vai continuar fazendo o trabalho, esse próximo passo, sem precisar arrematar a linha. E depois é só você virar o lado certo que ele já vai ficar certo. Mas nesse caso, como eu tô fazendo o lado esquerdo, eu tô vendo esse detalhe, mas não é assim necessário você fazer exatamente assim, mas se você quiser ser um pouco mais detalhista, você faz certinho para ficar exatamente igual os dois lados. E aí o mesmo cuidado que eu falei para ter com relação a ter a dupla das carreiras para ficar o desenho certinho, você vai ter nessa segunda etapa. Porque se você ver no avesso, tem uma carreira sobrando. Esteticamente, para mim não fica bonito. Então, para ficar o par certinho, em vez de começar por essa extremidade da direita, você vai começar pela extremidade da esquerda. Olhando do lado certo do trabalho. Olhando pelo lado que tem um parzinho das carreiras. E aí, você vai fazer pontos baixos na inserção de cada carreirinha. Essa é a parte lateral, não tem aquela alcinha, tem só as junções entre cada carreira. Mas aí você vai fazendo entre cada carreira um ponto baixo e já aproveita para ir escondendo essas sobras de linhas
Quando eu comecei a fazer crochê, eu sempre deixava pro final e isso leva muito tempo. Você perde muito tempo no final para arrematar todas as pontas das linhas. E você já fazendo assim, escondendo durante o processo, você poupa seu tempo. Chegando aqui nessa lateral, eu vou pegar a alcinha desse primeiro ponto da extremidade e você faz um aumento aqui. Você faz 3 pontos baixos, que é para você dar o ponto baixo, os 2 pontos baixos para virar, fazer a volta, e um que você vai usar como base para fazer um outro aumento depois, para que o trabalho não fique tão fechado, não fique tão arqueado, não sei se é essa a palavra. E aí você faz ponto sobre ponto, vira o trabalho, já aproveita novamente e esconde essa outra linha, essa outra ponta, e faz pontos sobre pontos, trabalhando só com pontos baixos. Chegando aqui, tira a marcação e faz mais 3 pontos baixos nesse mesmo ponto de base. Não precisa colocar mais um marcador nesse momento, porque eu só vou fazer 2 aumentos, já é o suficiente. Se você quiser que ele fique com um formato mais curvo, pode continuar fazendo mais um aumento na próxima carreira, mas pra mim nesse modelo já é suficiente fazer assim. Como você pode ver aqui, ficou o pazinho do lado certo e do lado avesso fica sobrando, né, essa carreira aqui sem ter o pazinho de uma carreira anterior, e aí fica o desenho certinho quando você faz assim. Do lado direito da peça aqui, como você vê, fica o pá certinho das carreiras. E aí aqui você vê que este é o avesso, e fazendo desse jeito aí que eu ensinei, ele fica o pazinho do lado esquerdo certinho como o do lado direito, fazendo aquele arremate e pegando em um outro local para inserir. E aí eu vou fazer aqui mais 5 carreiras de pontos baixos sem aumentos nem diminuições. Fiz aqui as 5 carreiras, totalizando 7 carreiras com as 2 primeiras carreiras de aumento. E aí vou fazer aqui mais um aumento, aleatório mesmo, só seguindo a direção dos primeiros 2 aumentos que eu fiz nas 2 primeiras carreiras. Já volto. Cheguei aqui mais ou menos aqui na voltinha e vou fazer aqui um aumento, fazendo só 2 pontos baixos no mesmo local aqui. Vou seguir aqui, depois fazendo pontos baixos normais e já volto. Fiz aqui o restante aqui da carreira, sem aumento nem diminuições, totalizando 8 carreiras. Já fiz aqui, olhando aqui no primeiro, nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 carreiras, já temos 8, então precisamos só de mais 6 carreiras de pontos baixos para finalizar. Vou fazer aqui as 6 carreiras e já volto, sem aumento nem diminuições. Pronto, fiz aqui mais 6 carreiras, totalizando 14 carreiras de pontos baixos.
E ficou aqui aqueles pazinhos que eu falei certinho de cada carreira, com o lado igualzinho ao lado direito, finalizando assim esse bojo. Eu vou unir aqui o bojo direito e esquerdo, vou fazer duas correntinhas apenas aqui, não precisa, vai depender pra quem você tá fazendo, se a pessoa tem uma largura maior entre os seios ou não. Nesse caso aqui eu vou fazer só duas correntinhas, já é suficiente. E aí vou só unir aqui as pontas dos dois bojos para depois eu fazer o top completo. Mas o passo a passo desse modelinho de bojo é esse aí. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários que eu posso explicar. Posso até talvez gravar outro vídeo, caso necessário, ou tirar dúvidas nos comentários mesmos. E aqui eu fiz só um arremate, fiz um arremate simples mesmo, porque depois com o acabamento vai cobrir aqui esse acabamento, esse nó aqui, esse ponto que eu fiz. Fechei aqui com ponto baixíssimo e cortei a linha, fazendo esse arremate simples mesmo. Como eu falei, depois eu vou, com o acabamento, vou finalizar melhor isso daqui. E está aí esse modelinho, que fica muito bom em tops e também em vestidos, fica bem arrumado. Vou esconder aqui essa ponta pra trás, porque essa linha é bem lisa mesmo, e qualquer coisa ela desfaz o nó. Eu até recomendo que usem cola, caso não tenham dificuldade de fazer o arremate, a depender da peça, usem cola, porque, por exemplo, em franjas essa linha ela se desfaz facilmente o nó, mas nesse caso tá bem apertado e eu vou arrematar depois. E está aí, gente, esse modelinho maravilhoso de bojo, que eu acho belíssimo.